Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu falei pra vocês, a gente vai começar sempre nas sextas-feiras com algum bate-papo aqui no canal. E o bate-papo de hoje é sobre organização. Bem, na verdade, eu não vou falar sobre organização. Eu vou falar um pouco do meu histórico como acumuladora. Eu acho que vocês perceberam lá nos primeiros vídeos do canal que eu era extremamente acumuladora. E quando eu comecei a destralhar, eu comecei a pensar o por que eu virei acumuladora, desde quando isso veio comigo e de que maneira isso se inseriu no meu dia a dia. Eu acho que é bom a gente parar para pensar o porquê que as coisas acontecem, porque nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo que acontece é uma soma de vários fatos, de várias situações, de várias coisas do nosso dia a dia, vamos dizer assim. Então, nesse pensamento do porquê que eu me tornei acumuladora e de quando começou, eu percebi que desde criança. A minha infância, né, como a infância acho que da maioria dos brasileiros, não foi uma infância fácil. Eu não tinha muitas coisas. Então, assim, muito das minhas roupas era roupa das minhas primas que passava pra mim. Então, às vezes era assim, roupa de uma prima que passou pra outra e chegava até mim. Material escolar. A minha irmã já trabalhava fora, minha irmã saiu para trabalhar fora muito nova, né, com 12, 13 anos. E ela, então, que recebia o dinheiro, ela comprava o material escolar para mim. E comprava roupa, essas coisas assim. Conforme eu fui crescendo, ela seguiu comprando, mas não era assim aquela mesma intensidade, vamos dizer assim, porque se torna pesado para uma irmã comprar todo o material para outra, vamos dizer assim. Então, desde cedo eu aprendi a poupar muito aquilo que eu ganhava. Porque assim, na primeira série, por exemplo, ela me deu uma mochila, um estojo com um monte de coisa e eu poupava ao máximo, porque eu sabia que aquilo tinha que durar até o final do ano. Então, ia sendo dessa forma. Aí, que eu me lembro que eu comecei a ser mais acumuladora um pouco, eu já tava, acho que na sexta série, sétima série, não lembro bem, assim, na escola, acho que eu tava na sétima série. Eu fui na casa da minha madrinha, ela me deu uma mochila forte, uma mochila boa. E aí, assim, eu nunca tinha tido uma mochila daquelas, assim, uma coisa que tu via que era de um material bom e eu poupava muito a minha mochila. Eu tentava não colocar peso, eu cuidava dela, eu chegava em casa, eu botava ela em cima da mesa, eu não pendurava para não arrebentar nada. Na escola eu não pendurava atrás da cadeira para não ficar forçando a alça, eu botava no chão ou embaixo na classe, sempre poupando, porque a ideia, como a mochila era muito boa, que ela durasse para 2 anos. Eu cuidei tanto que ela durou para 3. E aí, nesse processo da mochila durar para 3 anos, quando chegou o final dos 3 anos, eu não consegui descartar a mochila, mesmo ela não estando boa, mesmo tendo comprado uma nova. Para mim, a ideia do descartar aquela mochila, do colocar fora, não dava. Porque eu cuidei com tanto carinho durante aqueles 3 anos, como que eu ia botar fora? Eu guardei. Aí, logo depois disso, eu comecei a trabalhar fora. Eu comecei a trabalhar fora com 14 anos. E aí, com o meu dinheirinho, eu comprava uma roupa, eu comprava outra. E eu sempre cuidei muito, assim, das minhas coisas. E aí, quando aquilo ali já não se encaixava muito pra mim, que não... Ou eu não gostava mais daquele estilo, ou deixou de servir por algum motivo, às vezes porque encolhia, porque eu não comprava coisas de material bom, porque eu não tinha dinheiro pra comprar coisa de material muito bom, eu não descartava. Então, esses tempos, quando eu fui lá pra mãe, eu limpando o guarda-roupa que eu tenho lá, tinha blusas que eu comprei quando eu tinha 14 anos. E que estão lá na mãe, e que eu não consegui me desfazer. Claro, hoje em dia eu já acabei me desfazendo, mas eu tinha. E eu tenho roupa aqui em casa, short no verão, por exemplo, que eu comprei nessa época. Comprei lá com 14, 15 anos. E porque tudo era tão difícil de conseguir que pra mim essa ideia do me desfazer não fechava. Aí as coisas foram evoluindo. Depois eu fui para Pelotas para estudar, fui morar com a minha irmã. E aí mudou um pouco a ideia, assim, mudou um pouco as coisas para guardar. Começou a ser apostila da faculdade, xerox de material, caderno, provas e tudo isso eu comecei a guardar. Antes eu não dava tanta bola, mas aí na faculdade eu comecei a dar bem mais bola. E aí, nessa época, aí eu montei meu quarto e eu comecei a fazer curso de artesanato. Fui fazer um curso de pintura em madeira.
Então eu comprava caixinha disso, caixinha daquilo, tinta, aqueles guardanapos assim de papel com desenho pra te usar pra fazer decupagem. E tudo isso eu comecei a colocar dentro de caixas, dentro do meu quarto. Mais meus livros, mais as minhas coisas, aquilo começou a se acumular. Quando eu terminei a faculdade, passei no concurso aqui em Canguçu e eu vim pra cá, eu trouxe a minha mudança, eu não selecionei nada. Eu simplesmente peguei todas aquelas caixas, todas aquelas coisas e trouxe. A primeira casa que eu morei aqui em Canguçu era 2 peças mais o banheiro. Então era uma peça assim do quarto, outra que seria sala e cozinha junto, e mais o banheiro. E aí eu comprei a cama de casal, comprei a cozinha, algumas coisas da cozinha e fui juntando aquelas caixas. E aí eu comecei a fazer bastante tricô. Então começou a aumentar a função do tricô. Aí nos mudamos depois, eu já estava morando com meu marido, a gente se mudou para uma casa que tinha 2 quartos. Aquele outro quarto foi um sonho. Comprei uma sapateira, uma desses guarda-roupinha sapateiro, que nem o guarda-roupa que eu tinha do Otávio, se eu não me engano foi aquele que eu comprei primeiro. Pra colocar meus livros, colocar as coisas da escola. Então tudo que era livro que aparecia, eu pegava. Eu guardava planejamento, eu guardava prova. Se sobrava 3 folhas de prova, eu guardava tudo, tudo, tudo. E aquilo começou a acumular. E aí eu precisei comprar outro guarda-roupinha depois pra colocar roupa, porque eu fui comprando mais roupas e não me desfazendo de nada, simplesmente somando. E quando a gente se mudou aqui pro apartamento, foi que assim, que a primeira vez que eu dei uma meio que selecionada. Quando eu tava morando nessa casa, eu já comecei a pensar nessa organização. Aquele acúmulo de coisas começou a me incomodar. E aí eu comecei a pesquisei o Flylade, mas a ideia do descarte não me batia, porque eu achava assim, tudo que eu tenho é que eu preciso. Eu comprei, ou eu adquiri, ou eu acabei pegando na escola algum livro, recebendo algum livro na escola, não foi uma coisa tão fácil. Como que eu vou chegar e vou me desfazer disso aqui? Eu não posso me desfazer. Aí a gente veio pro apartamento, de novo um quarto sobrando. Aí assim, no começo, logo que a gente se mudou, esse quarto aqui tava limpo. Tinha só a cama do Otávio, que a gente comprou em seguida, e assim, umas caixas no canto. Só que em seguidinho eu comecei a tulhar. Aí engravidei, veio o Otávio, né? Comecei a fazer bastante coisa de artesanato, que ele começou a criar uma dimensão muito grande. E nessa época eu vendia produtos, eu vendia Avon, vendia Natura, comecei a vender Eudora. E aí eu fazia caixas de estoque, então eu tinha caixas e mais caixas e mais caixas aqui dentro de casa. O Otávio nasceu, veio aquela função do ter que limpar esse quarto pro Otávio vir pra cá. E aí aquilo assim, lá vai eu pesquisar métodos de organização de novo, chega no Flylade, bateu no descarte. Porque o que diz o Flylade? Primeiro tu tem que descartar, fazer o descarte na tua casa, eliminar tudo que tu tem a mais, eliminar todas as tralhas. E aí aquilo ali batia e pra mim não ia, não continuava e não adiantava. E aí o Otávio ficou no quarto com a gente e esse quarto aqui foi ficando. Aí teve umas férias, o Otávio era pequenininho, eu limpei o quarto. Tirei tudo aqui de dentro, limpei tudo direitinho, lavei parede, lavei teto, trouxe tudo de volta de novo. E aí empilhei assim, um canto ali assim, tinha uma pilha de caixa que quase encostava no teto, mas dava pra circular no chão. Aí veio a gravidez do Gustavo, e aí veio um problema. Eu precisava colocar o Gustavo no meu quarto e pra isso o Otávio tinha que sair de lá. E aí foi quando eu dei um basta, eu digo não, agora eu preciso dar um jeito, porque não é assim. Eu só vou juntando coisa e eu não dou conta, eu não consigo mais arrumar tudo isso, não tem como eu arrumar. E eu preciso desse quarto. E aí eu comecei a pesquisar na internet como organizar minha casa. E num desses como organizar minha casa, apareceu um vídeo da Grace. E eu comecei a acompanhar o canal da Grace Brígido e ver ela limpando a casa, ver ela organizando as coisas, começou a me fazer bem. Aquilo ali pra mim começou a ser um incentivo pra mim organizar minha casa. E aí eu comecei devagarinho, só que eu já tava grávida e em seguidinha eu entrei de repouso, porque eu tive muitas contrações com 6 meses de gravidez. Pro Gustavo não nascer antes do tempo, eu tive que entrar de repouso e aí eu não continuei a minha organização.
Mas eu comecei a pesquisar bastante coisa. E aí foi nessa época que veio a ideia do canal. Aí eu pensei assim, bom, quem sabe se eu mostrar o estado que tá, eu me motive a descartar. E aí eu comecei com o canal, fiz até uma playlist aqui que era Destralhando o Quarto da Bagunça, transformando o quarto do Otávio. E aí em outubro eu comecei a destralhar. Quando eu entrei aqui no quarto, aquilo me deu uma coisa assim, tipo, meu Deus, como que eu deixei chegar nesse ponto? Eu tinha tanto lixo aqui dentro. E quando vai pensar em lixo, é lixo mesmo. Eu tinha caixas de leite, caixas e caixas, com caixa de leite vazia. Que a gente tomava o leite, eu lavava a caixa e guardava. Porque eu dizia que eu queria fazer uma casinha pro Otávio. Se eu fizesse a casinha, me diz onde eu ia socar. E assim, não foi uma, não foi duas vezes que meu marido me xingava por causa disso. E eu dizia pra ele, não, eu vou fazer, eu vou usar, eu quero guardar. Aí eu guardava a caixa de papelão dos produtos que eu comprava pra forrar o chão do quarto quando eu pintasse o quarto. Eu não tinha nem ideia de pintar o quarto, mas eu guardava aquele papelão, porque eu ia precisar, né? A história de quem acumula. E quando eu entrei pra limpar, eu não sabia por onde começar. E foi muito difícil, porque eu tava com o Gustavo pequeno, o Gustavo tinha 2, 3 meses, e o Otávio também tava em casa, e aí eu começar aquela limpeza foi bem complicado. E aí eu decidi reativar a história do método Fly Lady. Eu entrava, nem que fosse 15 minutos por dia aqui dentro, pra limpar, pra tirar lixo. No começo saiu muito lixo. Pilhas e pilhas e pilhas de caixa. Coisa mais horrorosa do mundo. E aí foi indo. Só que, assim, deu umas 2 semanas, eu bloqueei, eu parei, não consegui mais. Aí passou-se um mês, eu acho, um pouco mais do que isso, eu consegui voltar de novo. E aí eu fui indo. Consegui tirar quase tudo de tralha que tinha. Aí no ano seguinte eu continuei naquele ritmo, tirando tralha, selecionando coisa, bota pra cá e bota pra lá. E aí eu consegui reduzir muito mesmo que eu tinha aqui dentro. E aí eu já consegui dar uma organizada boa. E aí, assim, aí quando eu reduzi muito o que tinha aqui dentro, ainda ficou aquele canto, tinha muita coisa, né? Dá pra ver ali nos vídeos, que depois eu acabei tirando, né? Na verdade, eu tirei o resto quando eu comprei o guarda-roupa do Otávio. Antes eu ainda tinha algumas coisas pra lá. E aí, com essa função, eu fiz aqui atrás o cantinho do brinquedo pra ele. E foi tão legal a reação dele quando ele entrou aqui dentro e ele viu aquela parte dos brinquedos, ele viu o nome dele atrás da cama. Ele se sentiu parte disso aqui, ele se sentiu pertencente a esse quarto. Aquilo me fez muito bem. E aí, eu, junto com tudo isso, eu tava estudando coisas do minimalismo. E foi o minimalismo que fez eu ir abandonando essa ideia do ser acumuladora. Dá uma vontade de acumular ainda? Dá. Não vou dizer que não. Esses dias estragou um tênis do Otávio, o cadarço estava bom, eu fui lá e tirei o cadarço. Botei o tênis no lixo e fiquei com o cadarço. Lavei e botei no guarda-roupa. Depois eu parei para pensar, eu digo, o que eu vou fazer com um par de cadarço? Porque um dia eu vou usar, porque isso assim é a maior desculpa do acumulador. Eu guardo isso aqui porque um dia eu vou usar. Só que esse dia nunca chega. Ou numa dessas, esse dia vai chegar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tu vai guardar todo esse tempo. E aí, quando eu parei, eu olhei assim, tipo, eu tô guardando um cadarço. Peguei o cadarço, fui lá, pá, botei no lixo. Então, assim, o processo de deixar de ser acumuladora é um processo tipo uma dieta. Tu não pode perder o foco nunca. Se tu bobeia um pouquinho, já começa a acumular. Se eu me descuido um pouquinho, a pilha de coisa começa a crescer. Seja um potinho de margarina que eu lavo para guardar, seja algumas provas que eu fiz e não foi todos os alunos e sobrou e eu acho que eu vou usar o verso. Seja algum livro que eu passei na rua e tinha alguém dando. Ontem eu fui com o Otávio pro centro e aí um cara, tu gosta de ler? Pode pegar. Eu olhei, no que eu olhei, eu pensei assim, eu tenho livro suficiente em casa para ler, eu não vou pegar. Então, e aí assim, ou então comprar. Aparece assim um lançamento de livro, que livro legal, eu vou comprar. Então, não vou comprar, porque eu tenho um monte de livro em casa que eu preciso ler primeiro, me desfazer. Chegou uma coleção nova de livros na escola, eu vou levar para casa para olhar.
Não vou levar para casa para olhar, vou deixar no meu armário na escola, porque se eu não olhar, eu boto na biblioteca. Então, esse tipo de coisa é muito complicado. Então, a pessoa que ela é acumuladora, ela tem que se dar de conta de que a gente não precisa guardar as coisas pensando no que se um dia eu precisar. Esse se um dia eu precisar, ele pode nunca chegar. Então não é legal. E como ter muita coisa dá muito mais trabalho. Às vezes eu penso como eu queria ter metade das coisas que eu tenho. Né? Comecei assim a fazer um destralhe, acabei dando uma parada, mas eu quero voltar. E eu peguei assim aquele costume, quando eu compro uma coisa, eu tiro outra. Então, né, isso ajuda para não juntar mais a quantidade de coisas dentro de casa. E assim, se eu quero comprar alguma coisa, eu penso muito bem. Será que eu preciso realmente? Eu não consigo substituir por algo que eu tenho dentro de casa. Se eu der uma nota de importância, será que é a nota lá assim, de precisão, de necessidade, vai ser 8, 10, vamos dizer assim? Então é bem assim. Então antes de comprar qualquer coisa, eu penso muito bem. Não compro mais nada por impulso. Se dá aquele impulso para comprar, eu paro e penso. E aí quando eu penso assim, ah não, eu preciso, sim, faz parte do meu dia a dia, tá fazendo falta, eu vou precisar. Aí antes de eu comprar, eu penso, aonde é que eu vou guardar? Eu tenho lugar para guardar? Se eu não tenho lugar certo para guardar, eu não compro. Eu primeiro limpo o lugar onde eu vou guardar quando aquilo chegar para depois comprar. Então eu tô nessa luta constante contra a acumulação. Eu acho que eu melhorei, né? Assim, quando eu olho aqui pro quarto do Otávio, principalmente, né? Eu acho que eu vim pra cá pra que assim eu falando, eu vou dando uma olhadinha, assim, eu vou lembrando como é que era. Então, quando eu olho pro quarto do Otávio hoje e lembro como ele era lá em outubro de 2016, quando eu comecei a limpar, eu vejo que eu melhorei muito. E quando eu abro meu guarda-roupa, por exemplo, eu vejo que eu preciso melhorar muito, que eu ainda tenho muito que melhorar. Mas eu sei que isso é um processo gradual, que devagarinho a gente vai indo. Não é uma coisa que precise ser muito rápido. Isso o método Fly Lady diz. A tralha não chegou ali de um dia para o outro. Às vezes ela leva anos para se acumular, às vezes a gente leva anos juntando aquilo tudo ali. E não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir reduzir. Então a gente tem que ter consciência que isso é um processo contínuo e que ele vai indo sempre, mas que a gente pode vencer, né? E se tu te identifica e tu tem problema com acumulação e tu não consegue ter essa consciência, ou se tu vê as pessoas te dizendo assim, olha, tu tem coisa demais, tu precisa disso tudo, e tu não consegue te dar de conta, quem sabe procura um apoio psicológico, porque eu acho que às vezes isso ajuda muito. A gente procurar um psicólogo para ele identificar esse nosso problema e ajudar a gente a suprir isso. Porque eu sei que o meu era um problema psicológico. Era um problema daquela falta que eu tive quando eu era criança e que eu tinha aquela necessidade de acumular tudo ao meu redor. Porque quando eu era criança, eu tinha medo que no outro dia eu não tivesse. E podia acontecer de não ter depois. Então eu tinha que guardar porque talvez eu não teria. Porque eu tive uma infância bem complicada em termos financeiros, né? Uma juventude também bem complicada. As coisas melhoraram depois que eu comecei a trabalhar mesmo, depois que eu assumi o concurso lá com meus 21, 22 anos. Porque até então era tudo assim, o dinheiro contadinho. E aí essa necessidade do acumular é natural. Mas tu não passa por toda essa necessidade que eu passei, né, que muitas pessoas passam, e vai acumulando as coisas, é o momento de procurar um psicólogo, reservar um dinheirinho para isso, procura, explica o que está acontecendo, explica por que tu tá te sentindo mal, o que tu quer mudar. Ele vai fazer todos aqueles testes lá que faz e vai te orientar da melhor maneira. E numa dessas tu consegue ir te liberando devagarinho. Né? Pegar uma pessoa que entra pra dentro da sua casa, pega as tuas coisas e tira tudo fora, vamos dizer assim, nem sempre é a melhor maneira. Para algumas pessoas isso resolve, mas nem sempre é a melhor maneira, porque depois a pessoa vai acumular tudo de novo. Então tem que ser um processo de dentro para fora. Tem que se conscientizar que isso é um problema, que é uma doença. Às vezes, claro, né? Nem sempre é, mas às vezes é uma doença. Ele é um problema e a gente tem que focar no objetivo e lutar para conseguir, tá? Bom,
Hoje era mais para isso, contar um pouco da minha história como acumuladora e como que eu estou vencendo a acumulação, né? Estou vencendo o acúmulo de tralhas, essa função toda, porque assim, eu não venci, eu tenho muito que melhorar, eu sei disso, eu tenho muito que destralhar, eu sei disso, mas pelo menos eu já identifiquei mais ou menos onde estava o meu problema e tô sempre trabalhando para suprir. Espero que vocês se motivem com esse vídeo, né? Vídeo de organização, segunda semana do mês, na sexta-feira aqui no canal, vocês vão ver esse bate-papo sobre organização. Grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!